Minhas filhas, elas fazem, né? Não sei se todo mundo sabe, né? Mas elas fazem parte de um currículo de educação domiciliar. E uma das matérias, né? Pode se chamar assim, que elas estudam lá, é o latim. Se elas verem isso depois, elas vão dizer, mãe, você falou errado. Porque eu vou falar uma frase em latim aqui. Eu já estou vendo depois elas lá em casa. Minha mãe, você falou assim, não era. Mas, enfim, elas estão viajando, estão num acampamento cristão de imersão na língua inglesa, lá em Recife. Ora aí, hoje, antes de vir para o culto, eu estou terminando a palavra. E Anne, mãe, me ligou, eu já atendo. O que foi, Anne? Mãe, tá tudo bem. Mas, olha, eu fui passar o vestido e o ferro pegou minha barriga, queimou minha barriga. Eu disse, Anne, por favor, estou terminando a palavra, como é que você está? Mas está tudo bem, glória a Deus. Passa uma pomadinha lá, depois a gente vê como ficou. E aí elas estão lá, né? E essa expressão em latim, que eu vou falar agora para vocês é assim, ó. Sine qua non. É uma expressão em latim que é composta por essas 3 palavrinhas. Sine qua non. E sine qua non é uma locução adjetiva do latim que significa sem o qual não. Então, aí, quando vocês estiverem lendo aí alguma coisa que tiver sine qua non, você já sabe, sem o qual não. Aprendi com a pastora Nirla. E ela significa isso, né? Sem o qual não. É mais ou menos assim, ó, sem algo não será possível. Sem isso não será possível. Sine qua non. Então, logo, faz referência a uma condição que é absolutamente indispensável, que é imprescindível e que é essencial. E vários idiomas fazem uso dessa expressão na sua forma em latim. Ela é usada nas diversas áreas do conhecimento, na medicina, nas ciências, né, no direito, economia, filosofia. Mas Deus, nesta noite, Ele quer usar na nossa área espiritual. Hoje o Senhor, Ele vai nos lembrar a sine qua non, ou seja, a condição absolutamente indispensável, imprescindível e essencial para nós, mulheres cristãs. Sabe qual é, mulheres? Nós não somos nada sem o Espírito de Deus. Nada. Nossa sine qua non é sermos cheias do Espírito Santo. Andar no seu poder e na sua direção. Na direção do seu Espírito. E é sobre isso o nosso culto essa noite. Amém? Então, amadas, nós somos as pedras vivas da igreja do Senhor. Amém? Lá em 1 Pedro 2,5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então a igreja, amadas, ela jamais será edificada sem o Espírito Santo. Jamais. Sem o Espírito Santo, a vida da igreja é enfadonha, é sem vida. E nós não podemos ser mulheres só cumprindo um cerimonial, só cumprindo um ritual, sem a direção do Espírito Santo. Se assim o estamos fazendo, saibam, se você está conduzindo sua vida assim, apenas cumprindo um ritual, uma cerimônia religiosa, eu estou indo no automático, sem vida, saiba, isso é totalmente vão e sem valor. Totalmente vão e sem valor. Para edificar uma igreja é necessário vida. Vida. Nós somos pedras vivas de um templo vivo. E de onde vem a vida? Senão do sopro de Deus. Então, dentro destes corpos lindos, essas mulheres lindas, dentro destes corpos mortais, habita a divindade de Deus. Ele fez os nossos corpos serem templos do Espírito Santo. Nós temos um homem interior. E temos o homem exterior, né? O corpo.
E que favor é este, né? Nós sermos a habitação, né? Sermos a habitação do Espírito Santo. Que favor, que privilégio o Senhor nos concedeu. Pois esta habitação é o testemunho do Espírito dentro de nós. É o selo perpétuo da graça divina. Então Deus colocou em nós uma nova vida. Uma vida como a dele próprio. Ele criou em nós um princípio superior, desconhecido pela carne e também desconhecido pelo sangue. Pois nós não nascemos de novo da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas nós nascemos da vontade de Deus. O nosso novo nascimento. Então o ser humano é um espírito. Nós não temos um espírito, nós somos um espírito. Lá na Bíblia, em João 4:24, diz assim: Deus é espírito. Deus é espírito. E em Gênesis, nós lemos, né, que nós fomos feitas à semelhança de Deus. Então, nós somos um espírito. Nós temos uma alma e vivemos no corpo. Amém? Uma vida sobrenatural foi implantada em nós. A essência da natureza divina que não pode morrer, porque nasceu de Deus. Então, sim, amadas, o nosso espírito é imortal. É imortal. E o Espírito Santo, ele é absolutamente necessário para dar vida. Dar a vida a tudo o que nós fazemos. Amém, amadas? Quantas obras na igreja não são nada mais do que movimentos aparentes e sem vida? Quantas práticas religiosas são realizadas de maneira mecânica, de maneira automática, como se fossem realizadas por um robô? Pela inteligência artificial agora, né? Atualizando, né? Em Romanos 15:13, nós lemos que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Mas nós não podemos tirar nada da igreja se ela não tiver, se já não estiver nela. O reservatório, amadas, precisa ser preenchido, precisa ser cheio para que possa derramar um fluxo antes de transbordar. Então, mulheres, Deus nesta noite, Ele quer encher os nossos reservatórios, Ele quer nos encher pelo poder do Espírito Santo, amém? Nós precisamos beber da água viva, pelo poder do Espírito Santo, essa água viva. E aí sim, ela vai fluir, né? Através de nós, no meio de nós, produzindo vida, verdade. E o Espírito Santo, ele quer nos trazer poder para cumprirmos a nossa missão, a nossa jornada, não é, peregrinas? Ele quer nos dar poder para nós cumprirmos a nossa jornada. Em Atos 2, do 1 ao 4, diz assim, nós vemos, né, de Atos 2, de 1 a 4, que a igreja começa a partir de uma experiência com o Espírito. É o que diz lá, eu vou ler aqui do 1 ao 4, Atos 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, amada, sermos cheias do Espírito não é uma opção. Para nós,
mulheres cristãs, isso não é uma opção. É a sine qua non. Sine qua non. É indispensável para nós sermos cheias do Espírito Santo. É a condição indispensável. É indispensável. Sabe por quê? Vamos ver as diversas ações do Espírito Santo. Eu vou dar uma pincelada aqui, que são várias. As ações do Espírito Santo em nós. Ele é indispensável. É indispensável. João 7,38. O Espírito Santo aplica as bênçãos da salvação em nossas vidas. João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O Espírito, ele é o auxiliador e consolador. É o que diz lá João 14,26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. O Espírito Santo, ele nos dá nova vida. Gálatas 6,8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. É Ele que nos convence. João 16:8-11 diz: e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, quem convence é o Espírito. É indispensável. É ou não é? Ele é indispensável. É Ele que dá força. Ele que dá força, é o que diz lá em Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É o Espírito quem distribui dons. 1 Coríntios 12. Do 7 diz assim, a partir do 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. Há outro, operações de milagres, há outro, profecia, há outro, discernimento de espíritos, há um, variedade de línguas e há outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. O Espírito também produz em nós virtudes, os frutos do Espírito. Gálatas 5:22-24 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Temos como viver o cristianismo? Seu Espírito Santo? Não. Ele realmente é indispensável. Sine qua non. E Deus se manifesta de diferentes maneiras, né? Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é uma força, ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. Uma pessoa? Como assim? Sim. Na palavra, nós vemos que são concedidas, são ditas características de pessoa ao Espírito Santo. Como, por exemplo, fala sobre a inteligência, sobre vontade, sentimentos. Tudo isso tem no Espírito Santo. Então, como a pessoa, ele também fala.
ele também dá ordens. Ele se comunica. Não é assim? Você fala com outra pessoa, você não se comunica? Você não fala? O Espírito Santo é uma pessoa. E nós precisamos ouvir e depender desta voz para sabermos por onde andar e o que fazer nessa jornada. Estamos numa jornada. Nós precisamos ouvir esta voz. O que fazer, como fazer, para onde ir. É o Espírito Santo, é essa voz que vai nos dar direção. Amém? Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o próprio Filho de Deus, ele foi guiado pelo Espírito. Olha aí. Jesus, o Filho, foi guiado pelo Espírito Santo. Em todo o tempo. Atos 10, 38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Jesus afirma em João 14, 16 ao 18, que eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O Espírito Consolador, o Espírito Santo de Deus nunca nos abandonará, mulheres. Ele nunca vai nos abandonar. Em toda parte, o tempo todo, foi assim com Jesus. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem, curando para onde ele ia, fazendo tudo o tempo todo com o Espírito Santo. E é assim conosco. Ele estará conosco. Ele nunca vai nos abandonar. Mas às vezes somos nós que ignoramos a sua presença. Você gosta de estar no lugar e ser ignorada? Você gosta? Às vezes nós estamos fazendo isso com a pessoa do Espírito Santo, de Deus. Ignorando sua presença, não falando, não nos relacionando com Ele. Nós temos tido amizade com o Espírito Santo? Temos tido amizade com o Espírito Santo? Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos ser parceiras, próximas da pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Se Ele é uma pessoa e habita em nós, nós precisamos construir um relacionamento com Ele. Precisamos reconhecer, ouvir sua voz. Sem essa comunhão, nós andaremos no natural. No natural. E no natural, a gente não consegue buscar a orientação de Deus, a direção de Deus. Porque vai parecer loucura. Não, isso é loucura. Porque se a gente estiver no natural, a gente não vai entender as coisas espirituais, as direções espirituais. Vai parecer loucura. Ficaremos prostradas em nossos pensamentos, limitadas, sujeitas a viver nas condições que são mais fáceis, medíocres, favoráveis. Ficaremos onde não é para ficar, iremos para lugares onde não é para irmos, nos associaremos com quem não temos que nos associar e viveremos para satisfazer a vontade da carne. Mulheres, é através do nosso espírito que Deus nos conduz. Se dermos atenção à voz de Deus, você terá respostas. Se você ouvir a voz de Deus, Ele vai te dar respostas. Ele vai te dar instruções em detalhes para tudo o que você for fazer. Ele vai dar. Ele vai dar.
João 16:13 diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda, fala assim, toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então hoje, a gente está procurando orientação de Deus em tantos lugares, com as redes sociais, né? Tá uma loucura, né? Todo mundo tem opinião, todo mundo quer dar conselho, todo mundo quer instruir. E você está lá. Eu quero e está perdida, procurando em vários lugares. Mas não vão para o lugar certo. Se pretendemos saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas, para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios, para os seus estudos, na sua profissão, em toda, lembra, em todas as áreas de nossas vidas, nós devemos procurar na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Você deu sua palavra. Se quisermos que Deus nos guie em todas as áreas de nossas vidas, nós devemos procurar na Bíblia qual é a vontade de Deus acerca desse assunto, de qualquer assunto que você queira. Estou em dúvida, como é que eu faço? Vamos olhar na Bíblia? Vamos pesquisar em sua palavra? Ela vai ser sempre o lugar certo, sempre. Sempre e sempre. A palavra de Deus imutável, a palavra viva, ela sempre vai ter a resposta. Ela sempre vai ser o lugar certo. Está na dúvida? Palavra, se fecha com a palavra. Ela vai ser sempre a resposta. Amém? E realmente a palavra tem solução para todas as coisas. Lá na Escola Cristã Shema, a gente estuda todas as áreas da disciplina com a Bíblia. E é incrível, realmente. Você coloca matemática, português, ciências, história, geografia, artes, educação física, tudo com a palavra de Deus. Mas, por quê? Muitas de nós, mulheres cristãs, estamos presas. Vivendo enclausuradas em prisões como prisões de casamentos fracassados, prisões de enfermidades, prisões de dívidas, de falta de perspectiva profissional, prisões de angústias, depressões profundas, presas em cadeias do medo, da ansiedade, da amargura, presas em cadeias de decepção. Por quê? Em 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz assim: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, nós temos o nosso homem interior. E nesse homem interior está a nossa alma. A nossa alma, ela é outra parte de nós. Olha o que diz lá em Hebreus 4:12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então a alma, ela é uma parte. É outra parte desse homem interior. Amém? Estão acompanhando? E ela é composta, a alma, por 3 áreas. A mente, a vontade e as emoções. Então é a alma que vai fazer com que a gente pense, raciocine, né? A parte da mente, né? Então é na alma que nós vamos sentir as emoções, os afetos. E é ela que vai fazer as decisões, as escolhas. E Deus vai sempre respeitar a nossa vontade. Deus sempre vai respeitar. Porque Ele não vai interferir na capacidade que nós temos de escolher, de discernir, de decidir. E Deus também não vai se utilizar das nossas emoções para nos guiar. Porque Deus não é alma. Deus é o quê? Espírito. Deus é Espírito e por isso Ele orienta os seus filhos através do Espírito de cada um.
E onde é que está o nosso espírito? A gente já leu, vou ler novamente, João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior, do seu ventre. Seu espírito está aqui, no seu interior, no seu ventre. Em Gênesis 2,17, quando Adão teve a advertência de Deus, Deus falou lá em 2,17, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Ele comeu ou não comeu? E aí, minha gente? Adão comeu ou não comeu? Comeu, minha gente. Mas ele morreu na mesma hora? Não. Mas Deus não disse que ele morreria? No dia, ele fala, no dia que você comer, certamente morrerás. E ele realmente morreu, mas não foi o corpo dele, não foi a alma dele que morreu, porque ele ainda viveu por 900 anos, né? Parece, na minha pesquisa aqui em torno disso. Então, o que morreu lá foi o espírito. Ele deixou de ter a comunhão com Deus, deixou de o quê? Ouvir a sua voz. E é o que acontece em nossos dias. Enquanto não recebermos Jesus inteiramente em nossas vidas, confessarmos, vamos batizar, né? A amada ali já vai batizar. Então você confessa Jesus, você se batiza e você passa a ter uma comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Aí sim, você pode viver em espírito, mas sem isso, o seu espírito está morto. Está morto. Separado de Deus. E por isso não pode ouvir o que Deus tem para lhe dizer em seu ventre, em seu interior. Como é que vai ouvir? Como é que fazem então essas pessoas sem Cristo, sem comunhão com o Espírito Santo? Andam segundo a sua própria mente. Sua própria mente. Que é o quê? Limitada. A mente é limitada. Isso aqui, a mente. A mente é limitada. A gente não tem dom. Aqui, a gente só consegue ver isso aqui. A gente só consegue entender isso aqui. É limitada. A mente humana é limitada. Então essas pessoas andam segundo a sua mente, seu entendimento racional, andam por seus sentimentos, andam por suas emoções. Isso vai dar certo? Andar, ser guiado por suas emoções, por seus sentimentos? Sentimentos são enganosos. Uma hora é, outra hora não é. Uma hora você está, outra hora você não está. Você vai ter direção? Você vai ter direção? Não, você vai para lá, para cá, vai ficar perdido, vai apanhar tudo que é lado. É o nosso espírito. É o nosso espírito em comunhão com o Espírito Santo de Deus que deve nos guiar, nos orientar. Deus está dentro de cada um dos seus filhos. E se aprendermos a ouvi-lo, nós não cometeremos tantos erros na nossa jornada. Amém, amados? Então o Espírito Santo, ele reside em nosso interior, em nosso espírito. E quando nós somos batizados no Espírito Santo, o nosso espírito fica cheio do Espírito de Deus. Amém? Quando falamos em línguas, nós alimentamos o nosso espírito. E nós precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Pensarmos nas coisas do alto. Mergulharmos no sobrenatural de Deus. Precisamos nos encher. E para isso nós precisamos renunciar. Nós precisamos descer para subir. Nós precisamos nos entregar inteiramente, por completo a Deus. Entregar todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento para Deus. Para dele.
através do seu Espírito Santo, recebermos os dons espirituais, as virtudes. Amém, amadas? Então, é só dessa forma, né, que nós iremos renovar o nosso homem interior. Nós não queremos ser mulheres religiosas. Amém? Aqui não. Eu vou usar a frase que eu uso na Shema, viu? Chega lá os alunos para eu disciplinar, lá na secretaria, na direção. Aí o que fez? Fez isso. Eu faço, aqui não. Chega lá, Matheus, eu digo, por quê, né? Aqui não, na Shema, não. Aqui, não. Aqui a gente tem aliança. Aqui a gente ouve autoridade. Aqui, esse comportamento, não. Então, aqui, na Igreja Bola de Neve, João Pessoa, aqui não, mulheres religiosas. Não. Nós não queremos nos mover por sabedoria e direção humana. Nós não queremos. Nós queremos o nosso espírito. Nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo em nosso espírito, em nosso íntimo, em nosso interior e sermos guiadas por Ele. Pedras vivas de uma igreja viva, mulheres. Então, onde é que opera o poder de Deus? No meu interior. Diga para você, o poder de Deus opera no meu interior. Ele, o Pai, colocou em você o Espírito Santo, que é o selo, que o identifica como filha de Deus. E este selo, o Espírito Santo, ele é suficiente. Ele é o potencial mais que suficiente para todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. Tudo que você precisa está selado em você. Tá, mas como é que eu vou ouvir? Como é que eu vou ouvir o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo que habita no seu espírito lhe guia através de uma voz interior, baixa e suave. Isaías, no capítulo 30, no verso 21, diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Tem uma voz falando: este é o caminho, andai por ele. Então mulheres, nós só precisamos sensibilidade para ouvir essa voz. Sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo em nosso espírito. O tempo todo, enquanto você anda na sua jornada, vai haver uma voz atrás de você dizendo: não vai para a direita, não vai para a esquerda, vai para cá, vai para lá. Então tudo que você e eu precisamos é compreender que Deus nos mostrará a direção. Ele nos mostrará a direção. Não andaremos perdidas. Enquanto estamos nesse trilho em movimento, o Espírito Santo, ele quer ser o nosso guia. E o segredo, é a chave do segredo, né? O segredo é comunhão com o Espírito Santo. Essa jornada, longa jornada, nós precisamos andar com a direção do Espírito Santo. Amém, mulheres? E nós, já falei, é mediante a sua palavra que ele vai falar conosco, não é? Mas a palavra de Deus, ela nos dá orientações genéricas. Por exemplo, ela não vai dar orientações personalizadas sobre todos os detalhes de tudo que nós vamos viver em nossa jornada, no nosso dia a dia. Nem em relação ao propósito, ao nosso propósito individual. Você não vai encontrar aqui. Por exemplo, se você vê aqui na Bíblia a ideia bíblica da família, a palavra de Deus vai orientar
A palavra de Deus vai falar, a ideia bíblica da família. O homem, a mulher devem se unir, se tornarão um só. Amém? Agora tem um versículo aqui dizendo, Nirla vai casar com Élcio? Nirla se unirá em um só corpo com Élcio? Não tem isso na Bíblia. Isso é um direcionamento específico, individual. E só quem pode dar essa direção personalizada é o Espírito Santo. Amém? Então, onde estaremos? Onde nós temos que cumprir a nossa missão, o nosso propósito de Deus. Amados, não vai ter lá um versículo dizendo, Laura, está aqui. Você vai ser usada nesse propósito aqui, nessa missão. Não vai estar lá no versículo. Em Mateus, Marcos, não vai estar. Mas o Espírito Santo vai te revelar. Uma instrução individualizada. Uma voz vai falar com você de maneira única. Então, esse plano personalizado, ele é revelado em nossas vidas pelo Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Ele quer nos liderar em tudo. Por exemplo, a Bíblia diz que os pais devem instruir os filhos no caminho do Senhor, não provocá-los a ira, né? Que os filhos devem honra, submissão aos pais, não é assim? Mas ela não vai dar detalhes. Como assim? Eu vou honrar meu pai? Como, Aline? Como é? Faz assim. Essa atitude, esse detalhe. É o Espírito Santo quem vai dar, que vai revelar, que vai dizer. E você vai ouvir. Se você tiver comunhão com Ele. Então nós, para esses detalhes das nossas vidas, tantas escolhas, tantas decisões, nós precisamos da orientação do Espírito Santo de uma forma direta. De uma forma direta. E Deus, Ele quer nos guiar. Guiar. Aqui o verbo é guiar. Não é dominar. Não é dominar. Então, muitas pessoas, elas estão acreditando na definição de soberania de Deus, né? Um dos princípios também que nós ensinamos lá na escola. A soberania de Deus, né? Muitas pessoas estão acreditando num conceito de soberania que faz o que Ele quer. Deus faz o que Ele quer. Eu não tenho nada a ver com isso. Deus é soberano. Eu não preciso fazer nada. Deus, não é a dinâmica de Deus essa não. Porque Deus não nos obriga. Ele não nos obriga. É necessário uma interação. É necessário interação. Deus, Ele nos convida a dar uma resposta. Nós precisamos, amadas, ter sensibilidade espiritual na nossa jornada, em nossas vidas. O Senhor nos chamou essa noite para dizer, amadas, vocês precisam de sensibilidade espiritual. E nós precisamos entender que a liderança do Espírito Santo se manifesta de uma maneira suave, de uma maneira delicada. Mas Ele requer de nós interação com Ele. Então eu vejo assim, muitas pessoas falam assim, Elcio dá muitos testemunhos aqui a respeito do nosso casamento, né, da restauração. E aí, mas me fala, como é que foi? O que você fez? O que Elcio fez? Como foi? O que aconteceu para o seu casamento ser restaurado? Outras pessoas falam muito para mim da questão dos meus filhos, né? Já tem Elisiana aí com 18, 17 anos, né? Já tem um monte de anos, né? E aí, olha assim, como é que você criou elas? Como é que você fez para criá-las no caminho do Senhor? Né? Minhas filhas dão um bom testemunho para a honra e glória do Senhor. Não foi nada que eu fiz, foi a voz do Espírito Santo me direcionando. Faz isso, faz aquilo. Não permite isso, permite aquilo. A resposta, amadas, é que nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, dia após dia, detalhe em detalhe. Deus me enxerga.
no meio da multidão. Deus enxerga você no meio de tantas outras mulheres. Ele enxerga você. E Ele sabe aquilo que parece tão sem importância, mas para você é importante. Nossa, eu tenho tantos testemunhos. Uma coisa que para mim era tão importante, mas talvez para outras pessoas não fosse. Mas se eu trato como importante, para Deus também é importante. E Ele enxerga como você enxerga. É importante para você? Para Deus também é. Ele te enxerga, mulher. Ele te enxerga em tua individualidade. Ele é um Deus de detalhes. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele se importa com os detalhes das nossas vidas. Então Ele nos trata como seres únicos, individuais. Há um relacionamento. É um relacionamento. E Ele sabe de coisas da sua vida que nem você mesmo sabe. Afinal, Ele é Deus. Amém? E eu tenho alguns testemunhos para dar a respeito dessa sensibilidade à voz do Senhor. E um que o Senhor me trouxe à memória foi em 2014. Então já tem mais de 10 anos, né? A voz do Espírito Santo em meu espírito falou: Nirla, vai para o congresso Diante do Trono, lá em Natal. Eles ainda eram pequenininhas, né? 10 anos atrás. Essa voz falou comigo: você precisa estar lá. Aí eu fiz toda a logística, né? Crianças pequenas, falar com o esposo. Mulher sabe, sair de casa, né? Tudo. Ministério, tinha, né? Eu, Senhor, eu preciso ir para lá. Eu só sabia que eu precisava ir. A voz aqui, ó. Meu interior. Vá, vá, vá. E eu... Elcio, vai ter um congresso de mulheres lá em Natal. E eu vou. Como assim? Você vai? Você vai como? E nos... Elcio, eu preciso ir. Ele fez, conversa com a pastora. Amadas, aqui na igreja eu nunca fui proibida de fazer nada. Eu nunca fui proibida de fazer nada. Mas eu sempre aprendi a honra. Então, por honra, por cuidado, eu sei que a pastora, ela nos protege. A liderança, amadas, a autoridade, a cobertura. Então, eu fui em obediência, meu esposo, a minha pastora. Pastora, eu estou querendo ir lá para Natal. Pastor, Deus falou comigo, pastora, me abençoou na hora. Vá, Nirla. O Senhor fale com você, me abençoou. E eu fiz, vamos lá então, né? Vamos lá. Fui atrás de uma caravana. Minha gente, aí tá bom, contratei a caravana, imagina, viu? Aí eu Nirla sendo Nirla, viu? O congresso era tipo dia 10 de março. Ia ter um treinamento do banco que eu não podia perder. Que dia era o treinamento do banco? Dia 10 de março. Só que eu não tinha ligado que 10 era o mesmo dia do congresso. Coisa de Nirla, entendeu? Tipo, eu não entendi que 10 era 10, entendeu? Eu sabia que ia ter 2 eventos, que eu tinha que estar nos 2. Mas quando chegou assim, acho que uns 2 dias antes de eu ir, minha gente, a ficha caiu. Aí eu fiz, meu Deus, o congresso do banco, o treinamento do banco. E eu fiquei em pânico, porque minha gerente... Você não pode faltar, porque era da minha área mesmo, sabe? Eu disse, olha, vocês acreditam que o treinamento mudou de dia do banco? Vocês acreditam, gente? Era um treinamento oficial do Banco Nordeste para um monte de gente trabalhar na minha área. Eu cheguei com a cara toda sem graça. Por favor, Lucinete, me libera. Eu não fiz por maldade. Deus sabe, eu não fiz com intenção. Eu não planejei isso, sabe? Dar uma de doida, marcar. Eu não percebi que tinha batido os eventos e agora eu já estou inscrita. E ela já tinha me liberado para ir, só que eu ia ter que ir em ônibus normal. Eu ia perder a caravana, que a caravana ia mais cedo, ia ser um nó. O concurso foi cancelado, minha amada. E eu fui para esse congresso. E eu vou andar rápido, porque eu está no meu pé. Só quero dizer, amadas, que nesse congresso, Deus me curou. Eram muitas mulheres. Foi o primeiro evento do Nordeste, da caravana do Diante do Trono Mulheres. E era um lugar assim, enorme. Eram muitas mulheres. Mas Deus sabe o quanto eu e meu esposo, o ano era 2014, nós estávamos nessa busca por uma restauração completa do nosso casamento, porque nós queríamos a completude de Deus nessa área. E eu sei que eu estava lá em busca de respostas. O Espírito Santo falou ao meu espírito, vá. E eu estava com, enfim. E lá,
num determinado mover, eu não lembro como é que estava acontecendo. Eu sei que a pastora Zenete, ela desceu do palco. Ela andou, acho que daqui até ali para o fundo, mais, que eu estava mais atrás. E ela foi em mim. E ela orou em mim. E falou, você está sendo curada de uma rejeição do ventre. Eu não imaginava. Minha mãe, eu vou falar também um pouco do processo da cura de minha mãe. Mas assim, eu não sabia que aquilo estava impactando tanto em minha vida. Eu não sabia. Porque Deus, amada, Ele sabe de coisas a respeito de você que nem você sabe. Mas Deus sabe. E eu estava lá buscando, Senhor, eu quero respostas, eu quero direção. E ela foi lá, orou em mim e disse, você está sendo curada de uma rejeição. E eu voltei desse congresso. No ano anterior, minha avó tinha falecido. Minha mãe morava com minha avó. Minha mãe era morta-viva. Depois eu vou falar direitinho da minha mãe outro dia. Mas minha mãe era uma mulher morta-viva. Ela não tinha mais sentimento. Eu não tinha mais sentimento também com ela. Ela estava no auge da depressão, assim. No auge, assim. Ela realmente era um esqueleto. Ela não tinha vida, ela não tinha emoção, ela não tinha nada. Então, no ano anterior, minha avó morreu. Eu entrei num vale, porque eu fiz, meu Senhor, como é que vai ser isso? Minha mãe, eu quero restaurar meu relacionamento com minha mãe. E agora minha mãe está morando com minha tia. E eu tinha um casamento. Eu sei que isso foi em 2013. Em 2014 eu passei por essa experiência que eu acabei de falar do congresso. E eu decidi que eu ia... Quando eu voltei do congresso, eu entendi que eu tinha feito o que eu precisava para dali em diante eu agir diferente, ter novas escolhas. E Deus começou assim, uma operação, minhas amadas, na minha vida, que só Ele mesmo para explicar. Mas meu casamento em 2015 foi restaurado. E minha mãe começou um processo, foi um longo processo, depois eu posso testemunhar com mais calma, de restauração do meu relacionamento com minha mãe. Que não havia, amadas. Eu não tinha mais nenhum tipo de relacionamento com minha mãe. Mas Deus restaurou. Ela foi completamente restaurada. Em 2016, o Espírito Santo também falou aqui no meu espírito. Tem uma vida no céu esperando você gerar. E eu fiz, meu Deus, eu gostava muito de ler sobre parto, porque quando eu me interesso numa coisa, eu vou longe. E eu estava eu estou escutando essa voz, é porque eu estou lendo muito, eu estou vendo muito. E o Espírito falando aqui, eu espero você gerar essa vida. O Espírito Santo falando em meu espírito, há uma vida esperando você gerar. Eu ouvi um testemunho interior. O Espírito falou. E foi Raquel. E eu questionei, mas agora que a gente está se ajeitando no casamento, será que é isso mesmo? Que a gente está, né? É isso. E veio Raquel. E com Raquel veio todo o selo da restauração do casamento. Os outros filhos foram todos a partir de Raquel. E no ano seguinte, Raquel nasceu em 2016. Nesse mesmo ano, Elcio foi para Israel. E nesse mesmo ano, minha mãe... Ela morava como dependente, né? Lembra que ela não tinha visto para morar com minha tia? Ela me ligou um dia e disse, Nirla, tá tudo bem, viu? Eu voltei para minha casa. Ela voltou a viver. Tomou a vida dela de volta, minha mãe renasceu. Então, amadas, o que eu quero dizer com essas minhas experiências com a voz do Espírito é que às vezes a gente mistifica muito a maneira como Deus vai falar conosco. Como o Espírito Santo vai nos dar respostas. E descarregou aqui, tá? Eu vou pegar do celular, porque eu vou abrir aqui, que aqui descarregou. Então, às vezes, a gente mistifica muito. Como é que a gente vai ouvir essa voz? Como é que vai ser essa testificação do Espírito Santo em nosso interior? E... eu não sei a resposta quando fala assim, Nirla, como é que você ouviu que você precisava ir para o congresso? Porque vai carregar, mas aqui eu consigo ler. É pequenininho, mas eu consigo, né? Só precisa achar onde é que eu estava aqui, né? Que é outra coisa. Mas como é que você ouve, Nirla? Como é que você tem certeza? Como é que Deus falou? Como é que o Espírito falou isso com você? Amadas, eu sei. Eu sei. É uma testificação no nosso interior. A
a voz do Espírito Santo em nosso espírito. Então você pode ouvir, como Samuel ouviu. Samuel ouviu. Samuel. A voz foi audível. Sim, você pode ouvir. Mas na maior parte, Deus vai falar aqui no nosso homem interno. Do lado de dentro. Em nosso interior. Por meio de uma impressão. Às vezes a gente está procurando um espetacular. O anjo. E a gente acaba perdendo o sobrenatural. A sensibilidade. Então essa voz suave, ela não vai se manifestar muitas vezes em grandes ruídos, em grandes vozes, em visões, por exemplo. Sim, você pode ter, temos muitos testemunhos de visões. Elcio, quando meu pai morreu, Elcio teve uma visão clara dos anjos lá com meu pai. E quando ele foi me dar a notícia do falecimento do meu pai, quem me deu foi ele fez, Nirla, eu vi os anjos naquele quarto do hospital. Elcio teve uma visão, ele, antes de comunicar a morte, ele viu. Aí depois ligaram para dizer, aí ele ficou em paz, foi recebido. Então assim, Elcio teve essa experiência da visão. Sim, você pode ter essas visões, essas experiências maiores. Mas essa não é a número 1 do Senhor falar. Então às vezes a gente fica querendo essa resposta assim, de maneira espetacular, de maneira visível. Mas Ele quer testificar em nosso interior. Na maioria das vezes é aqui, ó, no teu espírito, no teu ventre, que Ele vai testificar. E você vai ouvir a voz dEle. Amém? Então eu não sei como é que eu ouvi. Mas eu sei. Eu não sei, mas eu sei. E qual é a fonte dessa sapiência? É o que diz lá em Romanos 8. No verso 16, ele diz assim: o Espírito testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus, ele se une com o teu espírito para afirmar, para testificar: você é minha filha. Então, de acordo com a Bíblia, você sabe, porque dentro de você há um testemunho, há uma confirmação dentro de você, lá no seu espírito. Então você pode dizer: eu sei, eu ouvi, eu sei, foi isso que o Senhor me pediu, foi isso que Ele me instruiu, eu sei. E mais uma vez eu digo, isso não quer dizer que você não vai ter experiências maiores. Não é isso. As visões, os sinais. Não é isso. Eu não estou dizendo que você não vai ter. Mas nós precisamos entender a natureza simples, mas poderosa do testemunho interior. Você precisa compreender isso. Sabe quando você chega numa roda de conversa? Que está lá os irmãos em Cristo. Os irmãos carnais. Que estão lá falando mal. Que estão lá desfazendo. Tirando, né? Porque como a palavra é... Eu esqueci. É como se você, quando você fala mal, é como se você estivesse tirando a dignidade da pessoa, sabe? Aí você se aproxima dessa roda, tá lá as pessoas fazendo isso. Aí você sai dali, você participa, mas daqui a pouco você sai e fica todo desconfortável. Sabe esse desconforto? Você sai todo desconfortável. Poxa, eu não deveria ter falado, eu não deveria ter participado. É o Espírito Santo. É o testemunho interior no seu espírito dizendo: por que você foi para lá? Por que você ouviu? Por que você participou? Então, à medida que nós prestamos atenção nesse testemunho simples do Espírito Santo, nós vamos compreendendo e interagindo. E aí sim, nós vamos sendo promovidos, né, a experiências maiores. Além do fato que nós estamos
desenvolvendo sensibilidade e percepção espiritual à medida que nós interagimos e correspondemos e relacionamos com a pessoa do Espírito Santo. Amém? Então Deus, Ele quer nos guiar com uma instrução gentil e não no cabresto. Não é no cabresto. Ele não nos domina. Não faz, não é na força. É numa instrução gentil. Lembra? A voz aqui, ó. Por esse caminho, não é por aquele. Faz isso, não faz aquilo. Age assim, compra isso. Nossa, no processo da minha mãe, eu chegava lá em Petrolina e eu fiz, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Não sei. Daqui a pouco fazia, pega o caderno de receita. Que caderno de receita? O negócio vinha aqui, procura um caderno de receitas. E eu fazia, aí quando eu vi, pegava o caderno de receita. Daqui a pouco eu cheguei lá com a manhã no caderno de receita. Daqui a pouco a gente estava conversando. Entenda, eu não tinha mais nenhum relacionamento com minha mãe. Não tinha. Nada. Ela olhava para mim, para minhas filhas, como quem olha para isso. Então eu não sabia, mas eu estava decidida. Eu não me conformava mais com aquilo. Eu não me conformava. Eu disse, Senhor, eu não aceito. Eu quero ser tanto uma boa mãe para as minhas filhas. E eu estou sendo que tipo de filha para minha mãe? Não importa o que ela fez. Ela é minha mãe. E eu não vou aceitar mais isso. Então eu me submeti ao agir do Espírito Santo. Foram anos de processo. E ele foi direcionando, foi dizendo assim, ó, faz isso, faz aquilo, compra isso, dá aquilo, se afasta. Sabe? São instruções, são detalhes que Ele nos dá. Ele nos dá, amada, porque é importante. Era importante para mim a restauração do meu relacionamento com a minha mãe. Então era importante para Deus. E Ele me deu direção. Amém? Colossenses 3:15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Você quer ter essa paz? Você quer ter esse testemunho interior em todas as suas decisões? Então busque em oração. Busque em oração. Efésios 1:17 diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então você quer? Ore, busque. Eu quero, Senhor. Eu quero essa paz que vai testificar as minhas escolhas, as minhas decisões. Eu quero essa sabedoria. Senhor, eu quero. Ore, busque. Segunda coisa que nós devemos fazer é interagir com o Espírito Santo. Não perca a oportunidade. Ele passou, pegue-o. É uma pessoa, é um relacionamento, é comunhão. Efésios 5:18-20 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus em Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enchei-vos do Espírito. É disso que nós devemos nos encher, nos embriagar. Do Espírito. Do Espírito. É o Espírito. Interaja com Ele. Interaja, entra na nuvem. Interaja. Não, fica aqui, Espírito Santo.
Fica aqui comigo. Busca, 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 busca. Interaja. Se relaciona. E por fim, não entristeçais o Espírito Santo. Se você quer ouvir a voz no seu interior, no seu ventre, a voz do Espírito Santo falando com o teu espírito, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Como é que eu vou entristecer ele? 1 Pedro 1, 15 e 16 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então ande em santidade. Ande em santidade. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A falta de santidade entristece o Espírito Santo. Quando nós não vivemos de acordo com o Evangelho, quando nossa conduta não está de acordo com o exemplo de Cristo, o Espírito Santo se afasta. Ele não tem comunhão com a impureza. Ele não tem, ele vai se afastar. Ele vai se afastar de você. Aí não ouve. Aí vai para a carne. Não afaste. O guarde. O segure. Eu quero andar com o Espírito Santo. Então não se permita, mulheres. Não se permita ser levada por escolhas que vão tirar a tua santidade. Proteja o Espírito Santo em você. Agarre-o. E mantenha-se em santidade. Ele vai ficar perto de você, ele vai ficar próximo, ele vai se relacionar com você. Quantas bênçãos há. Nós lemos aqui desde o começo do culto, tudo que ele faz por nós. Quem em sã consciência vai querer afastar isso? Amadas, despertem. Nós precisamos andar em comunhão com o Espírito Santo. Se mantenham puras em santidade. Não afasteis o Espírito Santo, não entristeçais. Não ignore ele. Não ignore. Você gosta de ser ignorada? Você gosta? O Espírito Santo também não. Ele sente quando nós, dia após dia, o ignoramos. Ele se entristece. Quando ele quer que a gente pare e ouça ele. Calma. Não faz. Você já fez. Não ignore, mulheres. Não ignore. Permita-se ser guiada. Ser guiada com escolhas que são testificadas em seu espírito. Em seu espírito. Não é a voz da pastora Nirla. Não é a voz da diaconisa. Não é a voz... Não. É a voz do Espírito Santo. Falando em meu espírito. Em comunhão com sua palavra. Com sua glória. Despertem, mulheres. Vocês podem. A palavra nos deu esse poder. É o poder do Espírito Santo. Está disponível. O louvor pode subir, por favor. Então, nesta noite, o Senhor, Ele está nos encorajando a nos posicionarmos. A nos posicionarmos, não só para hoje. Não é só para hoje que Ele está nos chamando. Mas hoje Ele nos chama para fazermos novamente a escolha de andarmos em comunhão com a pessoa da sua Trindade, o Espírito Santo de Deus. Se posicione. Se posicione. Diga: eu quero
Eu quero, Senhor. E de todas essas experiências que eu já vivi, eu quero mais, Senhor. Eu tenho muitas marcas. Eu tenho muitas marcas da testificação no meu espírito. Essa paz. Mas eu quero mais. Eu quero mais! Eu quero mais, Senhor! Eu quero mais, Senhor! Eu quero mais! Eu quero mais! Eu quero mais comunhão com o Teu Espírito Santo! Eu quero, Senhor! Eu quero ser sensível a Teu Espírito! Eu quero aprender a interagir. Como? Eu quero aprender, Senhor. Eu quero aprender a interagir com o Teu Espírito Santo. Eu quero ouvir Tuas instruções. Eu quero ter esse testemunho em meu interior, no meu espírito. Eu quero aprender a corresponder. É um relacionamento. Ele está chamando. Se levante, Ele está te chamando. Se relacione comigo. É no teu espírito que o Espírito Santo vai falar. Ele vai te dar respostas. É no teu espírito. Eu quero. Ah, Senhor. Nós queremos. Mas antes nós vamos nos arrepender. Ah, Senhor. Senhor. O Senhor disse: a minha casa. Vocês são pedras vivas. Essa igreja, ela é cheia do Espírito Santo. Ah, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, por termos apagado o Teu Espírito Santo. Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes nós temos te entristecido. Nós temos afastado o Espírito Santo. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, em nossa individualidade. Nos perdoa como igreja. Nós queremos encher-nos. Nós queremos nos encher. O Senhor disse que Ele iria encher-nos novamente. Ele disse que nós iríamos sair com os nossos reservatórios cheios. Cheios do poder do Espírito Santo. Cheios. O Senhor falou. Ah, Senhor, nos enche, Senhor. Nos vivifica, Pai. Nos vivifica. Nos enche da Tua força. Nos enche, Senhor. Que haja o despertamento. Desperta-nos, Senhor. Um despertamento espiritual. Um novo relacionamento com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, nos desperta. Desperta, Tu que dormes. Desperta, Senhor. Ah, Senhor, vivifica o nosso espírito. Xererela bala, xererela bala, xererá. Xererela bala, xererela bala, xererela bala, xererê. Oh, ah, Senhor, nos enche, Senhor, porque nós iremos nos mover. Nós iremos andar no Seu poder. Nós iremos nos mover no poder do Teu Espírito. Xererela bala, xererela bala, xererá. Xererela bala, xererela bala, xererela bala, xererela bala, xererá.
Cheias! Cheias! Pai, enche. Ah, Senhor, nós estamos saindo daqui essa noite cheias
transbordantes, transbordantes, pedras vivas de uma igreja viva, revestidas do poder do Espírito Santo. Vamos encerrar nosso culto. Amém? Pega na mão aí da sua irmã. Essa mão cheia do poder do Espírito. Em tudo, o Espírito da verdade conduzirá em todas as coisas, em todo o tempo. Amém? Amém. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia está aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Amém, amadas. Vocês são seladas. Amém. Vocês são filhas amadas do Pai. Teremos culto domingo. Nos vemos até lá. Um beijo, amo vocês. Tá bom? Tchau. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória.